Oi, galerinha, sejam bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Sabrina e nós estamos falando sobre funções inorgânicas, né? Nós vimos bastante coisa já, falamos bastante sobre as bases e hoje nós temos uma função muito bacana que são os sais. A gente já falou um pouquinho sobre eles. Lembra quando eu falei do antiácido? Você está lá com bastante concentração de ácido no estômago, você toma uma base, no caso o hidróxido de magnésio, e aí a neutralização do ácido e da base forma sal mais água, né? Então aí nós temos o surgimento de alguns sais. Mas vamos lá para a nossa aula para a gente entender melhor esse conteúdo. Estamos na nossa parte número 5 sobre as funções inorgânicas. Ai, professor, isso não acaba mais. É porque a gente tem que detalhar bastante. Fora que o nosso tempo é curto, né, galerinha? Se a gente colocar tudo de uma vez só, vai ficar difícil para a gente compreender. Mas vamos lá. Os sais, eles são compostos capazes de se dissociar na água. Quando eles estão dissociando na água, o que vai acontecer? Eles vão liberar íons. Íons, galerinha, lembrem, carga positiva, que são os cátions, e as cargas negativas, que são os ânions. Se uma substância em meio aquoso ela se dissocia, ela vai liberar íons. Ela não vai liberar só carga positiva ou só carga negativa. Ela sempre vai liberar as duas cargas simultaneamente. Por quê? Para a gente ter a carga positiva, tem que ter a existência da carga negativa. Então, ali na dissociação em meio aquoso, quando a gente fala que uma substância libera íons, lembre-se, sempre estou me referindo à liberação das duas cargas, positiva e negativa simultaneamente, tá? Só que nesse caso aqui, dos sais, eles vão liberar isso, ó, em pequena porcentagem, em pequena concentração. Então, se eles liberam íons, nós podemos dizer que os sais, eles são compostos iônicos, ou seja, não moleculares. Os compostos moleculares, galerinha, eles não dissociam liberando cargas em meio aquoso, que é o caso, por exemplo, do açúcar. O açúcar em meio aquoso, ele vai dissolver, a água vai interagir com as moléculas ali da sacarose, só que nós não temos a liberação de cargas iguais nós temos aqui nos sais. Então aqui, outra característica, eles são compostos com um alto ponto de fusão. O que é a fusão? Passagem do líquido, do sólido para o líquido. Então nós temos ali fusão, passagem do sólido para o líquido. Então, esses compostos, eles apresentam alto ponto de fusão, ou seja, essa mudança de fase, a passagem do estado sólido para o estado líquido, vai ocorrer em altas temperaturas, tá? Eles têm aspecto branco cristalino, sabor salgado e possuem 3 classificações. Nós temos os sais normais, os sais com caráter básico e os sais com caráter ácido. Esse caráter aqui vai ser determinado, galerinha, pela dissociação que o sal vai sofrer em meio aquoso. Neutralização total. Lembra que eu falei do antiácido? Pois é. A neutralização total, ela ocorre quando misturamos uma solução aquosa, por exemplo, de NaCl, e uma solução aquosa de NaOH. Quem é esse cara aqui, pessoal? Ele é um ácido. E quem é esse cara aqui? Olha só, ele vai ser uma base. Ele é uma base. Quando a gente mistura ácido e base, nesse caso HCl com NaOH, ocorre uma reação entre os íons. H+, que é o íon do ácido, e o íon OH-, que pertence à base, formando água. Então aqui, olha só, o que aconteceu? Quando a gente está lá com o ácido em solução aquosa, quem é o cátion que ele vai liberar? Ele vai liberar H+, mais Cl-. Isso em meio aquoso. Por quê? Eu vou ter aqui a ionização, a liberação dos meus íons. Hidrogênio para um lado, cloro para o outro.
Quando a gente tem a base em meio aquoso, nós temos a dissociação iônica. Na mais OH-, não é isso? A gente não viu isso nas outras aulas? Quando a gente coloca essas duas soluções juntas, nós vamos ter uma interação entre esses dois carinhas aqui, ó. O H- do nosso ácido vai interagir com o OH- da nossa base. Então, nós vamos ter isso aqui, ó, H+ do ácido mais OH- da base, que vai formar HOH. Quem é esse HOH? É o H2O, ou seja, é a água. Quando nós temos a interação dessas duas soluções, nós temos a formação da molécula de água. A neutralização faz com que os íons H+ e OH- presentes nas soluções se transformem em água e, dessa forma, eles vão permanecer em solução ali apenas o Na+ e o Cl-. Os nossos colegas H+ e OH- formaram água. E aí o que aconteceu? Ficou ali na solução o Na e o Cl. Essa reação é o que nós chamamos de reação de neutralização. E ela é representada aqui, ó. O HCl, lembrando que isso aqui tá tudo em meio aquoso, ou seja, ocorre em meio à água. O HCl, que é o ácido, mais o NaOH, aí, quando ele vai estar lá em meio aquoso, eu vou ter H+ mais Cl-, mais Na+, mais OH-, certo? Os nossos colegas aqui, ó, vão interagir entre eles, porque eles têm preferência um pelo outro. Vai formar quem? Vai formar H2O. Ficou quem ali na solução? Ficou o Na e o Cl, que formam quem? O NaCl, que é o nosso sal, que é, no caso, o cloreto de sódio. Então, durante a neutralização de um ácido por uma base, nós tivemos a formação de um sal, que nesse caso aqui foi o NaCl, mais água. Porque o cátion do nosso ácido interagiu com o ânion da nossa base. Então, essa daqui é a reação de neutralização que ocorre. Características dos sais. Eles são compostos iônicos. Eles têm lá íons que estão conectados através das ligações iônicas. A maioria dos sais é solúvel em água. Eles apresentam um alto ponto de fusão e ebulição, como a gente falou. Significa que para a gente fazer com que um sal saia da fase sólida e vá para a fase líquida, isso vai ocorrer em alta temperatura. Mesma situação, sair da fase líquida para a fase gasosa, ele vai ocorrer na temperatura maior ainda. Eles são capazes de conduzir corrente elétrica quando dissolvidos em meio aquoso, ou seja, quando eles estão em água, eles são capazes de fazer a condução da corrente elétrica. Isso porque, por exemplo, o cloreto de sódio, que é um sal, quando ele está em meio aquoso, ele está lá Na+, mais Cl-. Como a gente tem a presença das cargas, nós temos ali a alta condutividade elétrica. Se não existisse as cargas dissociadas ali na nossa solução, ele não seria um bom condutor elétrico. Eles têm aspecto sólido, cristalino, duro e quebradiço. Outra característica, as propriedades organolépticas. Ele tem sabor salgado. Quando a gente pensa em sal, eu sei que muitos de vocês devem pensar logo no nosso sal de cozinha, mas nós temos uma grande quantidade de substâncias que apresentam essas características e são classificadas como sais pela química.
Então, não temos somente o cloreto de sódio. Quando a gente está falando de sal, a gente já pensa, o sal de cozinha. Tem o sal fino, o sal grosso. É o sal que existe. Não. Dentro da química, nós temos outras substâncias que são classificadas como sais. Porém, no entanto, todavia, a gente não vai sair experimentando nenhuma delas, tá, galerinha? Para saber se tem sabor salgado, não. Não vamos fazer isso. Ai, tem um pozinho branco ali, eu vou experimentar para ver se é sal. Não façam, tá? As classificações dos produtos químicos, eles já vêm na embalagem, né, pra gente, são feitos em laboratório e a gente não sai mais experimentando nada, tranquilo? Então, essas são as principais características dos sais. Como que é feita a nomenclatura dessas substâncias? Aí nós vamos para um ponto muito importante. Vamos lá? Para a gente aprender aqui sobre as classificações, nós temos que entender sobre os sais nêutrons, que são os sais que a gente viu lá normal. Lembra das 3 classificações? Pois é, nós temos aqui os sais que são ditos como sais normais. Eles são produtos de uma reação de neutralização completa, aonde a reação lá que ocorreu, todos os íons H+ foram neutralizados, ou seja, eles se ligaram aos íons OH- das nossas bases. Então, uma reação de neutralização completa, nós não teremos nenhuma carga livre dessas nossas substâncias. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, do ácido interagindo ali com a base, que vai formar o sal mais água. Observe que o nosso hidrogênio aqui do ácido, ele é totalmente neutralizado pela hidroxila da base. O meu sal aqui não apresenta mais nenhum hidrogênio e não apresenta também mais nenhuma hidroxila, o que faz com que esse sal seja o sal normal, o sal neutro. Mas nós temos os sais que têm caráter ácido. Nesse caso aqui, eles são produtos de uma reação entre um ácido forte e uma base fraca, ou ainda quando ocorre uma neutralização parcial de um ácido. Nesse tipo de reação não acontece uma neutralização completa. Os íons OH- não são suficientes, entre aspas, para reagir com todos os íons H+. Então, o que acontece? O produto formado, ele vai ter o quê? Um caráter ácido. Por quê? Porque a gente ainda vai ter íons H+ disponíveis. Olha só, aqui nós temos o ácido sulfúrico, que vai reagir com hidróxido de sódio, uma base. E aí, olha só o nosso sal. Ele é um sal ácido, porque olha só, quem nós temos aqui? Nós temos ainda H+, que não foi totalmente neutralizado pela hidroxila, formando, lógico, água. Sempre vai formar água aqui, tá, galerinha? E o sal de caráter básico vai ser aquele aonde o produto aqui vai ser gerado pela neutralização parcial também. Nesse caso, a base ela é mais forte que o ácido. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que os íons OH-, eles estão em maior quantidade, ou seja, maior concentração do que os íons H+. Então, o que vai acontecer? A neutralização não vai ser completa. Olha só, ácido clorídrico aqui, né, o nosso ácido, aqui a nossa base. Se a gente for observar, a nossa base é uma base forte. Nós vamos ter aqui OH, digamos, a mais que a concentração de H+. Qual vai ser o nosso produto? Vai ser um sal básico, porque olha só a hidroxila aqui, mais água. Então, conhecendo essas características, a gente pode observar como que vai fazer a nomenclatura dos nossos sais. Assim como mencionado sobre a classificação dos sais, ela é feita de acordo com os reagentes, ácido e base, que são os que formam os nossos sais. Para a nomenclatura também será necessário conhecer os reagentes formadores do sal, ou seja, a nomenclatura vai ser formada
pelo nome do ânion, aí vai colocar lá o nome do ânion, D, e o nome do cátion. Então, olha só como é que ficaria. Por exemplo, se o nosso ácido que deu origem o nosso sal, ele tiver essas terminações, hídrico, oso e ico, a gente substitui pela terminação lá do ânion, que vai ficar eto, ito ou ato. Vamos ver aqui o exemplo, ó. Nós temos aqui o ácido clorídrico, ó, a terminação hídrico, né? Ele tá ali mais a nossa base, que é o hidróxido de sódio. Vai formar quem? Vai formar... Lembra que a gente troca o hidro por etro? Olha só, hídrico, vou colocar quem? Eto, no ânion. Então, se era clorídrico, vai ficar cloreto. De quem? De sódio, que é o nome do nosso cátion. O sódio vai ser o nosso cátion, ó, N+. Outro exemplo, ácido fosforoso, não é oso? Quando é oso, a gente vai usar a terminação ito. Então, como é que vai ficar? Ácido fosforoso, que está reagindo com o óxido de zinco, vai ficar fosfito de zinco. Zinco aqui é o nosso cátion, ele vai ser a nossa carga positiva. Ácido sulfúrico, quando a terminação for ico, a gente usa lá no ânion a terminação ato. Então, ácido sulfúrico mais o meu hidróxido de sódio vai ficar sulfato de sódio. Por que de sódio? Sódio vai ser o nosso cátion. E assim a gente dá o nome dos nossos sais. E aqui a gente tem algumas aplicações onde os sais são utilizados. O cloreto de sódio, ele é utilizado como condimento no preparo de alimentos, para conservação também de carnes e peixe. Por quê? Quando a gente pega lá e salga a carne ou salga o peixe, nós promovemos naquela carne, naquele peixe, a osmose, onde nós vamos ter a água que se encontra no interior das células dessa carne, vai vir para a parte externa, onde está mais concentrado devido à presença do sal, e vai fazer com que a nossa carne dure mais. Então, é utilizado para conservar. Ele também é utilizado na administração de soro caseiro para reidratação do corpo. Aí aqui a gente tem outro sal, que é o nitrato de sódio, que ele é aplicado na fabricação de fertilizante e ácido nítrico. Carbonato de cálcio, ele é aplicado na fabricação de mármores e calcário devido às suas propriedades abrasivas. Também é utilizado na produção de creme dental, na agricultura e como redutor de acidez para preparo de solo para o plantio. Aqui a importância da gente conhecer esses sais e as suas aplicabilidades. E aí a gente viu, né, galerinha, que sal não é somente o cloreto de sódio, não é somente aquela substância que a gente usa na cozinha. A gente tem vários outros tipos de sais que são largamente utilizados na indústria e também no dia a dia, principalmente para quem faz correção aí de pH de solo, para quem trabalha com agricultura e tudo mais. Nesses casos, é muito interessante a gente conhecer não só o sal, as bases e os ácidos nesse momento e as suas concentrações. Ah, professora, tô com um problema aqui de solo ácido, vou jogar qualquer base ali que vai neutralizar e vai resolver. Não é assim que funciona, viu, pessoal? A gente tem todo um estudo de preparo e como que essas substâncias são utilizadas. Por isso que é muito importante vocês ficarem ligadinhos nas nossas aulas e também aprender bastante para a gente poder reconhecer essas substâncias e fazer o melhor uso delas no nosso dia a dia. No mais, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham aprendido bastante sobre as funções inorgânicas. Foi muito bom estar com vocês e a gente se vê!